Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Minha Mãe Costureira e hoje a gente vai falar sobre os 5 tecidos mais fáceis e os 5 mais difíceis para quem está iniciando. Na aula passada a gente falou sobre costura torta, sobre técnicas para deixar a sua costura alinhada. Quem não viu, vou deixar aqui para você estar dando uma olhadinha. Mas para ter uma costura perfeita é bem importante também que vocês escolham o tecido perfeito. Lembrando, gente, não existe o tecido perfeito, mas os que eu vou passar aqui para vocês podem facilitar para quem está iniciando, que tem alguns que são um pouquinho mais complicados. E eu falo por experiência própria, né? E o que acontece? Quando você escolhe o tecido errado, um tecido que dificulta você estar iniciando, acaba que você pode estragar a peça, não ficar tão bonita. Então é tempo jogado fora, dinheiro jogado fora. Gente, como eu falei, né, por experiência própria. Eu já tentei fazer várias coisas que não deu certo porque simplesmente eu escolhi o tecido errado. Então é bem importante vocês prestarem atenção na hora da escolha do tecido, tá? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e eu ajudo mulheres a confeccionar suas próprias roupas, mesmo sendo iniciante. Então, se você gosta desse tipo de assunto, tem vontade aí de confeccionar os seus looks, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. Então vamos começar aqui com os 5 mais fáceis. Lembrando, pessoal, que é a minha opinião, tá? Pode ser que alguém não concorde com tudo, mas eu vou passar para vocês o que eu vivenciei, as dificuldades que eu tive nesse decorrer aqui da minha carreira e que não tinha ninguém para me explicar, né? Então eu vou passar para vocês essas minhas dificuldades. Então vamos começar aqui com o tricoline, que eu amo. O tricoline serve para várias coisas e eu já vi em vários canais o pessoal indicando, né, o tricoline para iniciante por conta disso. É um tecido plano, fácil de costurar, fino, ele não é muito grosso, então se você está iniciando, eu imagino que você tem uma máquina doméstica, uma máquina pequena ou até mesmo, ó, as nossas 2 mini máquinas, né? Então ele vai costurar super bem em qualquer máquina. E outro detalhe, se ele tiver amassado, você consegue passar, então ele ajuda na hora de você cortar e costurar. É fácil de você achar o fio do tecido, ó, tá vendo que ele tá todo desfiadinho? Por quê? Eu dei um piquezinho e cortei. Eu não indico que vocês cortem ele rasgando, porém quando você rasga, você já acha o fio do tecido. Então para você encaixar o seu molde ali, vai facilitar. E ele tem várias variedades, né? A gente tem o tricoline 100% algodão, a gente tem o que não é 100% algodão, mas também é bacana. A gente tem até alguns parecidos, como popeline, chita, que também são fáceis de costurar. E para roupa, a gente ainda tem ele com lycra, que também é ótimo, dá um caimento super bonito. Tanto para roupa como para artesanato, eu indico vocês o tricoline, tenho certeza que vocês vão amar. O segundo tecido aqui, vamos dizer que para mim, na minha vida, ele foi o primeiro, porque eu usei ele muito, em tudo, gente. Eu fazia tudo com ele, que é o Oxford. Eu fazia tudo, completamente tudo mesmo. Eu já fiz roupa de Oxford, eu já fiz bolsa de Oxford, eu fiz bebê conforto de Oxford, capa de sofá, toalha de mesa, almofadinhas para cama, então cortina, essa parte de decoração, tudo dá para ser feito com Oxford. Por que eu gosto muito dele? Assim como o tricoline, vou abrir ele aqui para vocês verem, ele também é um tecido plano, bem firme, tá? Então é fácil de costurar, fino, você vai conseguir costurar em máquinas domésticas. E a vantagem dele é o preço. Ele é um tecido bem em conta. Então, para quem está iniciando, é uma ótima opção. O custo-benefício dele é muito bom. Lembrando que o Oxford, ele é de poliéster, tá? Então, também você pode passar, deixar ele bem alinhado aí na hora de cortar. Eu tenho certeza que você já viu peças de Oxford. Ele é muito usado em jalecos. Jaleco de médico, enfermeira, professora e também em uniformes, como uniformes de guarda, polícia, aquelas calças social, sabe? Geralmente o pessoal gosta de usar o Oxford. Então ele é indicado para várias coisas. Ah, Poliane, eu acho ele muito grosso, eu acho ele muito duro, não gosto. Você pode ir para a variação deles. A gente tem o Oxfordine, a gente tem o com lycra. Então você tem que procurar aí o que se adequa à peça que você vai fazer. Mas o Oxford em si, você vai conseguir fazer várias coisas e muito fácil de costurar. E a gente tem ele também na versão estampada. Tem alguns Oxford estampado, que para toalha de mesa, almofadinhas, ficam ótimos. E principalmente, né, como eu já falei, o custo-benefício. Ele é um tecido bem em conta. E outro detalhe que eu gosto dele mais do que do tricoline. O tricoline, dependendo da peça, ele no lavar ele desbota. E o Oxford não. O Oxford só se você deixar ele muito no sol. Por exemplo, fez uma capa de sofá e é um lugar na janela onde vai pegar sol, pode ser que aquela parte ali ele saia um pouquinho a cor, mas em lavar ele não desbota. Então eu super indico para vocês, ó,
vocês fazerem peças aí, principalmente quem tá começando para testar por conta do preço, com Oxford. Nosso terceiro tecido aqui que eu amo, o dia que eu vou fazer uma roupa com ele ou algum acessório com ele, eu já fico toda feliz, é o nosso soft, ó. Além de muito quentinho, né, gente? Eu adoro o soft. Ele serve de forro, ele serve de tecido principal, ele é muito fácil de costurar, ele não é um tecido grosso, porém ele é quentinho, fácil de secar, também ótimo, gosto muito dele. É fácil de cortar, vocês veem que se vocês tiverem só máquina doméstica, ele não desfia, então é bem bacana, porque ele não precisa de um acabamento super incrível, né? Ele não é um tecido que desfia muito e é bem prático. O único problema aqui do nosso soft, que tem algumas pessoas que não gostam, é que quando você vai lavando, ele vai pegando aquelas bolinhas, né? Então eu gosto muito de usar ele para pijaminha, para roupas assim que não sejam tão sofisticadas. Quando eu vou fazer uma roupa mais sofisticada, um casaco, uniforme da escola dos meus filhos, por exemplo, eu coloco ele como forro, mas ele também fica ótimo como forro ou como peça principal, como eu falei para vocês. Touca, pijama, cachecol. Já ensinei vocês aqui algumas peças, como por exemplo a meias de soft, que é super gostosa, eu uso a minha todo dia, gente. Vou deixar aqui também para quem ainda não viu a nossa meia de soft. Então, para quem tá iniciando, eu gosto muito, é um tecido firme, fácil de costurar. Nosso quarto tecido aqui é a sarja, que eu também gosto muito, ó. Também é um tecido, deixa eu ver aqui o corte dela, ó, bem parecido com o tricoline, ó, você consegue rasgar ela. Só que ela é bem mais grossa do que o tricoline. Ela é indicada para fazer vestidos, saias, calças. Já fiz bolsa com ela também, tá? Também dá para fazer capa de sofá, igual a gente falou com o Oxford, a sarja também é bem resistente. Porém, ela desbota um pouco mais do que o Oxford, tá? E você tem variedades dela também. Vocês vão ter ela um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina. Vocês vão ter ela com lycra. Ela é uma variação, como ela se fosse mais fina do brim. Então vocês vão ver que ela tem a trama parecida com o brim, porém ela é mais fina. Então eu gosto muito, já fiz muita roupa com sarja, casaquinho, fica ótimo. E é um tecido bem fácil de costurar, porque é um tecido plano, você passa ela, dá pra cortar perfeitamente, ela não fica enrolando na máquina na hora de cortar. E ela também dá pra ser costurada em máquinas domésticas, tá? Ela não é tão grossa. Eu não testei ela na mini máquina, né, gente? Eu testei o jeans. E a mini máquina costurou. É claro, se você for costurar várias camadas de sarja, vamos dizer aí que você vai fazer uma dobra, tem umas 4 camadas, talvez para a mini máquina fique um pouquinho demais, você vai forçar a sua máquina. Mas para quem tem outras máquinas domésticas aí um pouquinho mais forte, a sarja é uma ótima opção. E nosso quinto tecido, mas não menos importante que eu trouxe aqui, eu trouxe uma malha, para vocês não acharem que só tecido plano que é fácil de costurar, né? Vou trazer aqui uma malha que é a nossa viscolycra. Eu gosto muito de viscolycra, eu já fiz várias coisas de viscolycra. Você pode fazer desde uma lingerie a um vestido, dependendo do caimento que você usar e a estampa, até um vestido de festa. Já fiz de viscolycra, ficou lindo. Ela é uma malha com bastante elasticidade, ó. E uma coisa que eu prefiro ela, para quem tá iniciando, por exemplo, do que uma malha de algodão, por exemplo, que quando você costura, ela não fica aquele buraco bem aparecendo, porque a trama dela é um pouquinho mais aberta do que uma malha 100% algodão, né? Quando você vai costurar uma camiseta, se você não usar a agulha perfeita, a tensão perfeita da linha, pode ser que ela faça aqueles buraquinhos e fiquem meio querendo rasgar a sua camiseta. Já aconteceu com vocês? Bem na lateral, fica o buraquinho da agulha assim bem firme. Por quê? Porque a trama do algodão ela é mais fechadinha. Já com a viscolycra não acontece isso, porque ela tem mais elasticidade, então você consegue costurar com mais precisão e a sua costura vai ficar muito mais bonita. E outra coisa também que eu gosto muito dela, ó, vejam que aqui tá a parte do corte e ela não desfia. Então ela é ótima, quem não tem overlock aí, dá pra costurar tranquilamente na máquina doméstica que vai ficar super bonitinho. E agora já falamos dos nossos 5 tecidos preferidos aqui, né? Vou falar dos que eu não curto muito. Lembrando que é a minha opinião, tá, gente? Pode ser que vocês tenham uma outra opinião. Mas vou passar pra vocês as dificuldades que eu já tive quando iniciei. E o nosso primeiro tecido dos mais difíceis é um que eu nem tenho. Gente, pra vocês verem como eu amo ele, eu não tenho. Eu procurei. Procurei aqui no meu estoque de tecido, nem que fosse um retalho pra mostrar pra vocês. Procurei nas minhas roupas já pronta, mas não encontrei. Então eu vou deixar uma foto pra vocês, que é o Musseline.
Gente, eu amo musseline, eu acho musseline lindo, vestido de festa de musseline eu acho lindo, já usei muito. Não pra mim. Por quê? Ele é muito fino, então quando você vai costurar, principalmente já na hora de cortar, se você for cortar enviesado, o que seria cortar enviesado? Vou mostrar aqui pra vocês no nosso pedacinho de tricoline, ó. Quando você vai cortar o tecido, você corta ele assim, né? Ou aqui, ou aqui. Cortar enviesado é quando você vira e corta ele assim, na diagonal. Então, quando você corta o musseline na diagonal, é bem chatinho de você acertar aquela barra, porque ele fica movimentando muito, porque ele é muito fininho. Outra coisa, ele tem, às vezes você vai dobrar, e como ele é muito fino, ele acaba puxando para baixo da máquina, para aquela parte ali da bobina. Porque se você estiver usando uma agulha mais grossa, por exemplo, ele bate e puxa o tecido para baixo, porque ele é muito fininho. Então você tem que ter um certo cuidado. Ele desfia horrores, ele desfia bastante. Então eu gosto muito de usar ele na overlock. Mas se você está iniciando, eu imagino que você não tem um overlock, que você só tem uma máquina doméstica. Então para quem está começando, eu acho que é melhor esperar um pouquinho. E aí mais pra frente, vocês entram aí com musseline. Eu falo, gente, porque eu já passei muita raiva costurando musseline. Agora me digam, vocês querem ver eu costurando uma peça de musseline? Querem passar raiva aqui junto comigo? Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem ver a gente costurando uma peça de musseline, para mim explicar para vocês na prática as dificuldades do musseline. Deixa nos comentários que eu vou procurar e vou comprar um musseline, porque como eu falei para vocês, eu nem tenho, e eu trago aqui pra gente passar raiva junto, beleza? Nosso segundo tecido, que eu também acho um pouquinho difícil para iniciante, é o cetim, ó. Tem um pedacinho aqui do cetim. Primeiro, vocês já vão ver aqui, ó. Desfia muito. Então eu gosto também de trabalhar com ele na overlock, mas para quem tem a máquina só doméstica, vocês vão ter que passar um zigue-zague bem fechadinho em toda a volta, então dá um pouquinho mais de trabalho. O cetim também pode variar muito a qualidade dele, dependendo do qual você escolher. Eu tô aqui com o mais simples que tem, tá, gente? Que a gente usa muito pra fantasia, que é o cetim comum. Ele é bem durinho, então nessa parte de ser durinho, ele é fácil de costurar. Mas a gente tem variações, como cetim de seda, a gente tem cetim com lycra, que daí fica um pouquinho mais complicado. Por exemplo, a barra do cetim com lycra acontece mais ou menos a mesma coisa que a gente falou do musseline. Quando você vai costurar, acaba dando uma entortadinha, então é mais difícil. Quando você passa a costura, ele quer enrolar, então dificulta um pouquinho para quem tá iniciando. E outro detalhe também que eu não curto muito no cetim, se você tem que usar uma agulha super fina. Se você usar uma agulha um pouquinho mais grossa, ela puxa o fio. Quando você vai costurar, você vê que ele puxa o fiozinho da lateral e fica feio na sua peça. Fica um acabamento não muito bacana. Então, pra quem tá iniciando, eu não indico o cetim, sem dizer que ele é super molenga, ele corre ali na máquina. Então, vamos evitar. Eu não indico por essas variações. É claro, aí depois com o tempo vocês vão pegando o jeito e aí a gente vai aprender também várias peças aqui. Com certeza a gente vai fazer peças de cetim. Terceiro tecido aqui também eu não indico para quem tá iniciando, que eu acho um pouquinho complicado e eu já passei alguns apuros, que é o paetê. Eu trouxe aqui o mais simples, que geralmente vocês veem muito no carnaval, né? Ele é um tule, deixa eu achar aqui a beiradinha dele, ó. É um tule, bem fininho e tem aqui os brilhinhos. Primeira coisa que ele é um pouquinho chato, ó, ele enrola. Estão vendo? Ele tá enrolando aqui, ó. Você tenta tirar, ele enrola. Então, já é uma coisa complicadinha. Para quem tá iniciando, na hora de colocar o seu molde ali, pode tá dando dificuldade. Ele não desfia muito, gente. Essa parte ele é boa, ele não desfia. Só que na hora de costurar, ele também tem o mesmo problema que a gente falou do musseline. Ele pode embolar e ir para baixo, por ser muito fino. E se você não costurar também com a agulha adequada, quando você for passar em cima dos brilhinhos, ele pode sair o brilho. Se for um paetê mais grosso, ele pode até mesmo quebrar a tua agulha. Eu trouxe um outro aqui para vocês também verem, que é um outro tipo de paetê, que daí já é para roupa mais sofisticada e vestido de festa, que é isso aqui, ó. Por mais que ele seja transparente, deixa eu achar aqui uma parte, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, ele é transparente, dá pra ver, né? A cor da minha mão aqui. Ele é transparente, ele é fino, mas essas bolinhas aqui, eles são duras. Então, a hora que você vai costurar, às vezes ele dá um tranco, a sua costura acaba ficando torta. Pode quebrar a sua agulha, porque você tem que usar uma agulha fina, porque é um tule. Mas na mesma hora, ele pega em cima dos paetês. Então, a gente tem variedades aí do paetê, mas pra quem tá iniciando, eu acho que a gente poderia esperar mais um pouquinho. Outra coisa que eu não gosto muito dos paetês é que eles fazem muita sujeira. Vou deixar aqui
como que ficou o meu chão só porque eu abri ele aqui pra mostrar pra vocês. Então você imagina, só de abrir fez isso, imagina quando vocês cortam. Eu lembro que quando eu trabalhava com esse tipo de tecido, eu ia buscar minha filha na creche toda brilhando. Ficava linda, né? Porque eu cortava o tecido, ele pulava em tudo, grudava em tudo no cabelo, ficava uma maravilha. Claro, a gente tem vários tipos aí de paetê. Tem alguns que são mais firmes, mais bacanas para serem costurados. E aí, ao decorrer do tempo, a gente vai mostrando outros tipos e a gente pode fazer também uma peça em paetê. Mas, para quem tá iniciando, acho melhor a gente esperar um pouquinho. Nosso quarto tecido aqui, que eu também não indico para quem tá iniciando, é o tule. Vou pegar aqui, mesma coisa, né, gente? Porque, olha só, super fino. Eu trouxe variedades aqui de tule. Aqui eu tenho um tule com glitter. Não sei se vocês estão vendo, ó, ele brilha. Trouxe também esse tule, que ele é um pouco mais firme, mais fácil de costurar. Que ele é um tule trabalhadinho. A gente usa muito aqui nas roupas. Já até fiz uma peça com ela aqui, só que sobreposta, né? E trouxe esse aqui também, que o pessoal usa muito, principalmente em roupa de festa, que é aquele tule segunda pele. Também bem fininho. Mesmo detalhe, né, gente? Super fino, ó. Ele não desfia, mas ele é super fino. Então, você tem que costurar com uma agulha super fininha. Tomar cuidado para não embolar, não entrar para baixo ali da sua bobina. E outro detalhe. Para quem tem overlock, fica mais bacana, porque quando você dobra, ó, aqui, vamos supor, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver aqui a parte de dentro, né? Deixa eu tirar aqui esse fiozinho, ó. Dá pra ver perfeitamente a dobra. Então, se você faz só um zigue-zague e ele não ficar um acabamento tão bonito, é transparente, vai aparecer. Tanto esse como esses, ó, todos são transparentes, então vai aparecer. Na overlock, a gente faz aquele acabamento, fica perfeito ali, não tem tanto problema. Mas para quem tá iniciando, vai complicar um pouquinho se você tiver só a máquina doméstica. E aí, então, eu indicaria para vocês fazer uma costura francesa. Mas, para quem tá iniciando, pode ser um pouquinho mais complicado. Então, a gente vai usar tule. Eu gosto muito de usar esse tipo de tule. Lembrando que todos os tecidos que eu falei aqui, eu já usei. Tirando musseline, que eu não tinha roupa, né? Todos eu uso, gosto. Porém, para quem tá iniciando, eu acho que é um pouquinho dificultoso nessa hora. Mas a gente vai trazer também peças explicando como vocês podem fazer essa costura francesa usando máquina doméstica. O nosso quinto tecido, eu também quis trazer uma malha para mostrar para vocês as dificuldades. E a malha que eu trouxe aqui é a malha fria. Só para deixar claro, eu amo malha fria, eu tenho várias coisas de malha fria, adoro costurar malha fria, já fiz várias coisas, desde biquíni, a blusinha, vestido no verão, é maravilhoso. Aí você vai falar, então por que você não tá indicando, Poliane? Porque eu gosto de usar malha fria na overlock. Então se você tá começando e você só tem uma máquina aí doméstica, você talvez tenha dificuldades para costurar, porque além dela esticar muito, na hora de cortar, deixa eu virar aqui para vocês verem. Ela não desfia, mas ela enrola. Ó, deixa eu abrir. Por mais que eu tente abrir, puxou, ela enrola. Com certeza vocês já tiveram um vestido aí que o forro enrolava todinho, subia, complicado. E o que a gente faz para não acontecer isso? Geralmente eu passo ela na overlock e as barras na galoneira. Então, se você tá iniciando, você não vai ter essas máquinas. E aí vai ficar um pouquinho complicado para você estar costurando. E detalhe, a Viscolaicra costura super bem em máquina doméstica. Eu já testei aqui até na minha mini máquina e costurou super bem, por conta da trama do tecido. A malha fria já não costura tão bem assim. Às vezes ela pula ponto, tem algumas máquinas que não costuram malha fria, máquinas domésticas, tá? Vai variar muito de máquina para máquina, não tem como eu te falar, tal máquina não vai costurar. Depende muito da regulagem da sua máquina, da agulha que você tá usando. Então, algumas máquinas, elas vão pular ponto, ou então quando você puxar vai arrebentar, porque ela tem bastante elasticidade. Então, para quem tá iniciando, pode ser que você passe um pouquinho de raiva aí com a malha fria. Mas, como eu falei, eu amo ela, ó, já tá enrolando aqui, até na lateral ela enrola. Eu amo ela, dá pra fazer peças lindas, mas aí a gente tem que fazer toda uma regulagem na nossa máquina. Pra quem tá bem no início, talvez seja um pouquinho complicado. Eu falei essas dicas, gente, pra vocês não se frustrarem, porque às vezes vocês estão começando, aí eu mostro pra vocês uma peça aqui, você fala, eu vou fazer. Vai lá e compra a malha fria. E aí vocês não conseguem, você fala, a Poliane ensinou e não deu certo. Não é isso, é porque tem toda uma técnica, que pra quem tá iniciando pode ser um pouquinho complicado. Como eu falei pra vocês, tô contando a minha experiência, porque eu já perdi muito tecido. Até hoje eu lembro de tecidos maravilhosos que eu comprei
que eu tentei fazer, mas não era adequado para aquela peça, ou então não era adequado para minha máquina, ou não era adequado para minha capacidade de costura naquele momento. E que hoje eu entendo que eu tinha errado por não ter pensado antes nessas dicas que eu dei para vocês. Então eu trouxe para vocês essas dicas porque eu acho bem importante e eu tenho certeza que vai facilitar muito aí para vocês. E é claro, além de tudo isso, o que vai ajudar vocês, que eu já até comentei aqui no meio do vídeo, é regular a tensão e usar a agulha adequada. Então você já fez as dicas lá de como costurar retinho. Escolheu o tecido perfeito, mas na hora de regular sua máquina, você não regulou a tensão do jeito certo e nem a agulha. Já teve gente que mandou aqui pra mim perguntando qual agulha eu uso pra tal máquina. Gente, não tem como eu falar, não é agulha pra tal máquina. Agulha é de acordo com o tecido que você vai costurar. Então você tem que saber regular a tensão. O que é a tensão? Aquele botãozinho que tem os números que regula quanto que tá apertado a linha. Então se a linha estiver muito solta, vai ficar muito solto, não vai dar certo. E se a linha estiver muito apertada, ele vai franzir tudo. Então você tem que saber regular a tensão e escolher a agulha adequada. Não sabe como fazer isso? Então já se inscreve aqui no canal, porque esse vai ser nosso próximo vídeo. E agora temos uma novidade. Se você quer ser notificada aí no seu celular quando a gente tiver novas dicas, eu montei um grupo VIP somente para quem realmente está querendo aí crescer, aprender tudo mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição. É só vocês clicarem no grupo VIP, vocês vão entrar no grupo do WhatsApp. Não se preocupe que é um grupo fechado, não vai ter ninguém falando lá, tá? Eu só vou mandar para vocês lá as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, uma dica nova, se eu tiver algum molde, qualquer coisa que eu precisar enviar, eu envio para vocês lá nesse grupo. Então, se você quer ficar craque aí na costura mais rápido ainda, clica aí, grupo VIP, e vem fazer parte dessa turma da Minha Mãe Costureira. Beijinhos no coração, espero que tenham gostado das dicas. Dúvidas, deixem nos comentários. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, muita paz e prosperidade. E até a próxima!